ao 10, sobre o homem antes e depois da salvação. A nossa condição de vida antes da salvação e depois da salvação. Porque antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, a vida era uma. E depois que nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida passa a ser outra. Totalmente diferente. Então, há uma diferença. E nós vamos ver então o homem antes e depois da salvação. O texto bíblico em apreço que foi lido apresenta a situação do homem antes da salvação, o meio como ele é alcançado por Deus e a sua condição depois de salvo. Vale a pena deixar o curso deste mundo e assentar-se nos lugares celestiais. Então, nós vamos ver o homem antes da salvação, o meio pelo qual ele foi salvo e depois da salvação. Certo? É o que nós vamos estar aprendendo nessa noite. Primeiro, o homem antes da salvação. Aí nós vamos ver, conhecer o homem, eu, você, cada um de nós, quando fala homem, né, está dizendo o homem e também a mulher. Está dizendo o quê? O homem antes da salvação. Está aí no versículo 1. Efésios 2 e 1. Primeira condição do homem antes da salvação. Estava o quê? Morto. Está aí, ó. E vivificou-nos, estando vós mortos em ofensas e pecados. É a primeira condição nossa antes da salvação. Nós estávamos mortos. Mortos para Deus. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados na nossa vida. O pecado, irmão, ele não deixa a pessoa, o ser humano, enxergar Deus na sua vida. O pecado, ele faz o quê? Uma separação entre Deus e o homem. É uma parede de separação. Lá no livro de Isaías, capítulo de número... fala assim, 59:1, que fala que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E morto, os irmãos sabem, o morto ele não vê, o morto ele não alimenta, o morto ele não ouve, o morto ele não anda, o morto, né? Está morto. Era assim, era nós. Nós não via a glória de Deus, nós não ouvia a palavra de Deus, nós não caminhava para Deus. Então estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, que ofendíamos a santidade de Deus, né, quando estávamos no mundo. As pessoas vinham pregar para a gente, né, eu mesmo era um que corria, não gostava, e quantos outros aqui que batia como se diz, na mão, batia no pé e dizia, não, a minha avó morreu nessa, eu vou morrer nessa também, e não sei o que lá mais, e tudo mais. Mas chegou o dia, né? Então a primeira condição do homem antes da salvação, ele estava morto nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas e pecados. Então veja bem, irmãos. Segundo, está no versículo 2. Olha a condição do homem antes da salvação. Em que, noutro tempo, andaste. Como que nós andávamos? Segundo o curso desse mundo. Para onde que o mundo levava, nós ia.
Para onde que apontava, lá estávamos nós. E ninguém freava, irmão, e ninguém segurava, porque nós estava morto. E agora nós andava segundo o curso desse mundo. Vamos beber, vamos fazer isso. E não tinha uma lei, não tinha uma ordenança para que a gente parasse de andar segundo o curso desse mundo. Então, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do mundo, era que nós andávamos antes da salvação. Nós não queríamos compromisso com Deus. Quantos que estão aqui dentro aqui? Quantos que aqui estão aqui dentro que não queria? Eu? Ser crente? Nunca. Às vezes passava na porta de uma igreja, às vezes até falava, se tem um lugar que eu não vou é aqui dentro. Quantas pessoas e hoje estão dentro da casa de Deus? Hoje estão na casa do Senhor? Então, irmãos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo tudo de errado. Engraçado que nós fazíamos tudo de errado e achava que estava certo, não é? Eu mesmo, com a minha mãe, nós desde criança, acompanhando a minha mãe na religião que ela era, nós fomos criados e nós era praticante. Todo ano, irmão, todo ano a minha mãe não perdia uma procissão. Todo ano. É ali na procissão da segunda, da terça, porque tinha procissão não sei do que, procissão do encontro, procissão da morte, procissão do enterro e procissão da ressurreição. Então eu estava sempre junto com ela. Nós fomos criados assim. Então a gente não queria, né? A gente não queria abandonar. Então, vivíamos segundo o curso deste mundo. Terceiro, está aí no versículo 2 ainda. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Segundo o quê? O príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe da potestade do ar? Satanás, o próprio diabo, irmãos. Ele impunha as coisas em nós. Ele impunha. Antes de você aceitar Jesus, principalmente pessoas que eram autoritárias e viviam à mercê do inimigo, nós éramos cavalo do adversário. Éramos cavalo. Irmão, quando uma pessoa fica possessa, que a pessoa é liberta, a pessoa, quando ela volta em si, parece que ela trabalhou uma semana direto, de tanta dor que ela vai sentir por alguns dias, depois que ela passa pelo processo da libertação. Porque o inimigo, ele judia, ele acaba com a pessoa. E aqui a Bíblia nos fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo e segundo, o príncipe das potestades do ar, das potestades malignas, ou seja, do espírito do diabo que agora está operando em quem? Nos filhos da desobediência. Irmão, isso aqui é pesado, né? Filho da desobediência. E hoje, hein? Que geração que nós estamos vivendo de filhos desobedientes? Quem está operando na vida desse desobediente? Quem está, irmãos? É o Espírito de Deus? Não. É o príncipe da potestade do ar, Satanás, com seus anjos caídos, que opera na vida dessas pessoas, na vida dos desobedientes, filhos desobedientes, marido desobediente, esposa desobediente, crente desobediente. Porque o inimigo toma a rédea. Toma ou não toma? Toma. O Pedro, irmão, para os irmãos terem uma ideia,
Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Quem usou a boca de Pedro? O próprio inimigo. E antes de Pedro ser usado pelo inimigo, Jesus perguntou: quem diz quem sou eu, Pedro? Tu és o Filho de Deus. Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelaste. Pois passou 5 versículos. Pedro falou: onde o senhor for, vou isso, não nego o senhor. Para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, o espírito das potestades do ar opera nos filhos da desobediência. Filho desobediente. É a operação do inimigo. É a operação do adversário. Crente desobediente. Ou não tem crente desobediente? Tem. Vamos mais, que tem muita coisa aqui. Só nesses versículos, hein, irmãos? Quarto lugar. O homem antes da salvação. Versículo de número 3. Entre as quais todos nós também antes andávamos no desejo de quem? Da nossa carne. Nós andávamos no desejo da carne, irmão? Misericórdia. Andava. Quando eu converti, às vezes a gente andava, irmão, andava longe para fazer a obra de Deus, de a pé, de bicicleta. Aí alguém falava assim: você está louco? Andar de bicicleta numa distância dessa para ir lá pregar a palavra, para ir lá visitar pessoas numa distância dessa de bicicleta? Sabe o que eu falava, irmão? Porque quando eu estava no mundo, eu andava sob os domínios da carne. Eu andava, irmãos, para você ver, eu andava aproximadamente 10, 15 quilômetros de bicicleta para jogar bola, irmão. Jogo mesmo, assim, de campeonato mesmo. E não ganhava um centavo, além disso, ainda pagava para jogar. Aí você vem para Jesus, Jesus merece muito mais. Se eu aplaudir as coisas do mundo, se eu aplaudir as coisas dessa terra, quanto mais Jesus na minha vida, irmãos, quanto mais Jesus na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, Paulo ele fala aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Esse desejo da carne aqui, ele é traduzido em algumas epístolas de Paulo como concupiscência, que é os desejos da carne. Quando você lê lá Gálatas, que vai falar sobre as concupiscências da carne, está falando dos desejos da carne, e nós andávamos nos desejos da nossa carne. Nós andávamos. Ou não? A gente ficava... Quem já tinha um vício, não esperava final de semana. A pessoa já começava na segunda e até na outra segunda, bebendo, fumando, tudo. Alimentando quem? A carne. A gente alimentava a carne. Agora nós converteu, irmão, o que tem de crente que está alimentando a carne, está voltando à velha vida. Isso é coisa do homem velho, isso é coisa do Adão, irmãos. E hoje nós não somos o primeiro homem, nós somos agora o quê? Nós não somos o primeiro Adão, nós somos o segundo Adão. E qual é o segundo Adão? Cristo Jesus. Este é o segundo Adão. O primeiro morreu. E agora em mim e você opera o poder do Espírito Santo e não a obra da carne na nossa vida. Não a obra da carne mais. Então Paulo fala, os desejos da carne, isso operava antes da salvação. Antes que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quinto lugar, está no versículo 3 ainda. Olha para você ver, irmãos. É uma riqueza a Bíblia, evangelista Zezinho. É uma riqueza. Olha aí. Entre os quais também, nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos. Os pensamentos.
maquinava o pensamento aqui e executava. E os pensamentos da pessoa que está sem Cristo, irmão, são bons? São bons? Os pensamentos das pessoas sem Deus, sem Cristo, o pensamento deles são bons? Assim era nós. Era pensamento mau, era prostituição, era lascívia, era tanta coisa na mente, no pensamento. E Paulo aqui fala, o homem velho, o homem antes da salvação, ele andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Dos pensamentos. Enganar os outros, enganar patrão, enganar esposa, enganar esposo, enganar. Isso era lá do passado. Agora, nós renascemos depois da salvação. Mas Paulo está apontando aqui, antes da salvação, os seus pensamentos eram maus. Não tinha pensamento bom em nós, irmãos. Não tinha coisa. Paulo fala assim que na minha carne não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum na minha carne. E aqui Paulo nos mostra, dizendo, olha, irmãos, antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos filhos de quem? Da ira. Da ira. Como os outros também. Éramos. Por que filhos da ira, irmãos? A ira de Deus, ela vai vir sobre a terra. Sim ou não? E vai vir sobre os filhos da ira, ou seja, os provocadores de Deus. Os que provocam a ira de Deus. Os irmãos lembram? Sodoma e Gomorra provocava a ira de Deus. O que Deus fez? Mandou fogo, como se diz, virou cera, derreteu, queimou. A humanidade perversa abandonou Deus, abandonou a sua palavra. E Deus falou para Noé, Noé, o fim de toda a carne é vindo. Por causa do que, irmão? Provocaram a ira de Deus. Eu te pergunto, a geração que nós estamos vivendo, essa geração não está provocando Deus, né? Pode falar, irmão. Essa geração está provocando a ira de Deus? Tá. É uma geração perversa. É uma geração incrédula. É uma geração impura. É uma geração maligna. Que não quer obedecer a Deus. Que não quer obedecer a sua palavra. E Paulo, ele trata aqui, esses são os filhos da ira, os filhos da desobediência. Vão pagar, né? Por isso, que no outro tempo nós era assim também. Nós era filho da ira. Nós estávamos, por isso que eu falo, irmãos, todo mundo está, quer ver? Existe a doutrina da predestinação. Mas se você for olhar, todos nós também estávamos predestinados à ira de Deus. Mas nós aceitamos a Jesus. Saímos da ira. Saímos da ira de Deus e viemos para Cristo. Agora, eu sou uma nova criatura. Esse homem velho aqui, esse Adão, ele não pode ressurgir, pode? Ele não pode ressurgir. Porque o primeiro Adão é carne, e o segundo Adão é espírito. Nascemos da palavra e nascemos do Espírito de Deus. Então veja bem, Paulo mostra, em sexto lugar, no versículo 3 aí, filho da ira. Isso antes da salvação. A ira de Deus, irmãos, ela vai ser derramada. Sabe quando? Na grande tribulação.
a ira de Deus virá sobre os moradores da terra. E não está longe. E a Bíblia chega a dizer que esse dia, nunca houve dia como esse. Agora você olha bem, já teve Deus trazendo juízo nos dias de Noé. Já teve Deus trazendo juízo nos dias Sodoma e Gomorra. E tantos outros juízos que Deus deu. Esses dias foram difíceis. E a Bíblia diz que a grande tribulação, o dia da ira do Senhor, nunca houve dia como esse. Aí você pergunta, o que eu faço para escapar disso? O que eu faço para fugir disso? É deixando esse velho homem morrer. Porque tudo aqui que nós falamos nesse primeiro ponto aqui, é o homem antes da salvação. Agora o homem precisa de um meio para a salvação. E Paulo vai apontar aqui, ó. Agora nós vamos para a segunda parte. A fonte e o meio da salvação. Está no versículo 4. Versículo 4. Mas, você vê, mortos em delitos, pecados, andava no curso deste mundo, andava sobre a tutela do príncipe das trevas, desejo da carne, dos pensamentos. Aí vem a fonte e vem o meio da salvação no versículo 4. Mas Deus que é riquíssimo em quê? O que é misericórdia, irmãos? É Deus não me dar o que eu mereço. Eu merecia o quê? Castigo. E Deus, pela sua misericórdia, me poupa. Te poupou, nos poupou, pela sua misericórdia. Porque o castigo que Jesus levou era para quem? Para nós. Mas Deus transferiu, Deus passou para o seu filho. E Jesus topou e diz: eu morro. Porque a misericórdia. Teve um dia que alguém questionou a misericórdia de Deus, e Deus falou assim: ó, ninguém vai questionar a minha. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem usar de misericórdia. Então Deus, irmãos, Paulo fala, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ou seja, o primeiro meio, primeira fonte da salvação para nós, é a misericórdia do amor de Deus para a nossa vida. Está aí, ó. Porque Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito, o quê? Que nos amou. Eu te pergunto, quem é que amava Deus? Quem? A não ser quem já nasceu conhecendo Cristo, conhecendo a palavra, já veio amando. Mas nós que vivíamos nos delitos e pecados, quem amou Deus, irmãos? Deus nos amou. A Bíblia chega a dizer assim, que Ele nos amou primeiro. Não foi nós. Eu já vi gente contar testemunho, irmão, que ninguém me trouxe para Jesus, eu vim sozinho. Eu já vi, você já viu? Eu já vi. Não existe isso, irmãos. Jesus falou assim, ó, se o meu Pai não trouxer, ninguém vem a mim. Quem traz nós até Jesus é Deus. Aí vai depender de nós aceitar ou não. Ninguém vem sozinho, irmão. Ninguém converte sozinho. Você abre o coração e Deus entra. E você aproveita a oportunidade de Deus. Porque a oportunidade, ela passa, irmãos. A chance, ela passa. Tem gente deixando para mais tarde. Tem gente deixando para frente. E vai chegar a hora que não vai dar tempo. Porque a bondade... Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Deus é longânimo. Quando fala longânimo, que Deus tem paciência, que Deus espera, que Deus... Mas só que a longanimidade de Deus, ela tem limite.
Porque se não tivesse limite, Deus não teria feito nada com Sodoma e Gomorra. Deus não teria trazido dilúvio na terra. É que Deus vai falando, é igual o filho da gente. Você vai falando. O menino é teimoso, o filho é teimoso, cabeça dura, cabeçudo. E você está falando. Daí um pouco você fala, você quer saber de uma coisa? Se vira. Se arrebenta, você não quer mesmo ouvir? Vai chegar uma hora que Deus não vai falar mais. Vai chegar uma hora que Deus não vai corrigir mais, irmãos. Aí você vai sentir falta, uai.